São José do Rio Preto, uma cidade que tem 166 anos, uma cidade do interior com um pique de cidade grande. E eu costumo dizer que em todas as cidades existe um Glauber Rocha. E hoje, aqui na TV Estilo, no programa Histórias de Rio Preto, nós vamos saber um pouquinho da história de Fernando Marques e de São José do Rio Preto. Ele que é bem parecido com o Glauber, na irreverência e na paixão. Ele vai contar um pouquinho da história para você. Vamos lá? Fernando Marques. Kleber, né? Grande prazer, né? Muitos anos. Muitos anos, né, Fernando? Muitos anos atrás e na frente, câmeras, Se né? Deus quiser. Agora Fernando... um pouco da história, né? Apaixonado por Rio Preto, né, Fernando? Ah, muito. 3 gerações, né? 3 gerações, para eu ter uma ideia. Meu bisavô chegou aqui em 1897. A cidade tinha 3 anos, a cidade de porque Rio Preto foi fundada em 1852. Só que a cidade mesmo nasceu em 1894. Foi quando foi criado o município de Rio Preto. Então, meu avô chegou 3 anos depois e já começou a participar de júris, já começou a ser uma pessoa importante. Comprou a Morro Pelado, ali ele era dele, tudo dele ali, a sede tem até hoje. E meu avô nasceu, depois meu pai, quer dizer, então são 4, né, gerações. Tem o meu filho nascido aqui também. Quer dizer, a cidade era nada, né, quando praticamente aí chegou. Rio Preto tem uma história linda, né? Tem diferente das outras cidades, para a gente ver, né? Todo mundo fala, como é que nasce uma cidade? Como é que funda uma cidade? É simples, se você quer fundar uma cidade agora, você tem ali um sítio ali, eu quero fundar uma cidade aqui. Você vai lá, demarca onde vai ser o ponto zero, ali vai ser a igreja, você tem que doar para a cúria, nasce ali, ponto zero. Ali vai nascer a cidade, dali para lá vai ser a cidade. Rio Preto é diferente. Rio Preto, inclusive, não se pode ir tanto para lá, mas é através de uma lenda. Olha que coisa bonita. Tem uma história por trás de São José do Rio Preto. É uma história poética, uma história bonita, né? De falar que chegaram aqui os mineiros, né? Se perderam nas matas. A história é bem bacana, inclusive eu fiz uma sinfonia sobre isso, né? Que a gente ilustrou. Tem as ilustrações do Miguel Avo, que fez passo a passo a saída deles de Minas, passando por dentro do Rio Grande, muita chuva, eles chegaram. Aí por isso que chama Boa Vista, eles chegaram lá em cima e viram aquela Boa Vista. Avistaram lá de cima, lá em cima, e viram embaixo. Eles só sabiam na escritura de mão que eles tinham, que tinha 3 rios, o Rio Preto. Sim. E 2 rios que desaguavam, o Canela, que é onde está Andaló, e o Borá, que está na Badia, debaixo da Badia, né? Embaixo da Avenida Andaló, debaixo da Badia. Eles só sabiam isso. E vieram fazer o reconhecimento do local. 2 irmãos, né? O Luiz Antônio da Silveira, o irmão dele, e um capataz, né? Eles se perderam nas matas aqui. Olha só que coisa poética. Então é estranho. A gente vê assim, geralmente uma cidade, as pessoas vêm atrás de pedras preciosas, minérios, sim, sim, ou água. Sem dúvida. É o que tudo nasce por aí, né, Fernando? A gente precisa entender um pouquinho também. Tinha acabado aqui assim, estava aquela guerra do Paraguai, né? E muitos saíram para desbravar o estado de São Paulo. Porque aqui, por exemplo, você chegava de Minas Gerais, era um campo, que só tinha a primeira cidade, que era Jaboticabal. Sim. O resto não tinha mais nada aqui do estado de São Paulo. Então eles vieram com uma escritura de mão. A gente não se sabe até hoje, parece que foi feito um tipo de uma reforma agrária do Dom Pedro II, parece que fez uma reforma agrária e deu essas terras. Não se sabe se adquiriu, deu, é uma coisa meio estranha, né? Chegaram aqui para tomar conta. E vocês não sabem o tamanho do pedaço. O pedaço aqui é daqui até Araraquara praticamente. Era enorme. O Rio Preto foi depois desmembrando, mas é enorme o tamanho das terras. E gozado, eles chegaram aqui, como toda cidade tem um fundador, eles não foram fundador. Não foram Não, fundadores, porque eles chegaram aqui e foram se instalar ali perto de Guapiaçu, ali na boiadeira ali, não ficaram dentro da cidade de Rio Preto. Por isso que Luiz Antônio da Silveira não é reconhecido como fundador. 10 anos depois que chegou, filho do fundador de Ibirá, João Bernardino Seis Ribeiro, que assim diz que ele adquiriu uma casa na esquina, onde já existia a igrejinha. Já existia o povoado? Não, ele fez a primeira casa. A primeira casa? Porque os Silveiras, quando eles chegaram aqui, eles se perderam nas matas, né? Eles subiram, diz a coisa que eles estavam ali perto do Rio Preto, ali onde é a Avenida Filadélfia. Eles estavam ali, né? Sabiam que tinha perto do Rio Canela, mais próximo do Rio Canela, que está debaixo da Andaló. Eles resolveram aventurar e começaram a subir para Maceno, que não existia nada, né? Era um mato. Ali que eles se perderam.
Nisso que eles se perderam, então eles ficaram desesperados, começaram a passar fome, sede, animais à noite, eles ficaram desesperados, como é que vai fazer? Aí foram o que eles fizeram, a promessa. Eles então começaram a rezar. Essa é a lenda. Essa é a lenda. É a lenda. Cada um falou, vamos rezar para os nossos santos protetores, para ver se a gente consegue sair daqui. E diz que Luiz Antônio da Silveira ajoelhou e rezou para o seu santo de devoção, que é São José. Falou que se conseguir sair daqui, eu vou doar um pedaço de terra aqui para começar um povoado, vou fazer uma igreja, se a gente sair dessa vivo. Foi nessa que diz que pousou um pássaro azul, pousou numa árvore. Olha só. Essa história. E eles começaram a seguir o pássaro começou e eles começaram a seguir o pássaro e conseguiram achar o caminho de volta. E ele trouxe até o caminho trouxe o caminho de volta. E aí eles cumpriram. Depois eles foram até São Bento de Araraquara, que chamava, não era Araraquara ainda, era São Bento de Araraquara, foram lá e fizeram a escritura de doação. Nisso eles já construíram uma capelinha pequenininha, puseram um cruzeiro. E daí nasceu. São José. Aí fizeram São José do Rio Preto, por causa do santo devoção de Luiz Antônio, e o Rio Preto por causa do Rio Preto, que cortava aqui, que vinha desde a nascente de Cedral. E depois o João Bernardino veio, foi que fez a primeira casa quase 10 anos depois. Olha só que coisa. Veio e fez a primeira casa, e tem uma historinha também bacana, que acabou a Guerra do Paraguai, 1867, por aí tudo. O Visconde de Taunay, que fala, ele vindo da Guerra do Paraguai, junto com a comitiva, passou por aqui. Aí ele passou e já tinha, em 1867, quer dizer, 1852, quando o João Bernardino fez a primeira casa, para 1867, pouco mais de quase 15 anos, né, 10 anos, tinha poucas casas, meia dúzia de casas. E a única casa coberta era de João Bernardino. Então ele relatou, porque o Taunay, ele era um desbravador, ele ia escrevendo as memórias. Ele deixou vários livros escritos sobre isso. E ele escreveu que a cidade, eu parei na Chopin, onde João Bernardino se exibiram, e que viu a igrejinha em construção, e que parece que isso não vai progredir, é capaz de acabar. Ele fez uma profecia que não se cumpriu. Ele falou que a cidade acho que não ia progredir e ia acabar. Olha só que coisa. E a cidade deu um boom, né? A rapidez com que o progresso chega, cada dia, que a gente comentou até do centro de São José do Rio Preto, o que foi preservado, o patrimônio que nós temos em Rio Preto. Esse é um patrimônio. Isso aqui é uma maravilha. Aqui é uma maravilha. Né? Isso aqui ainda bem que foi abraçada essa ideia, eu estive presente na época, isso que foi tombado pelo Estado, porque isso aqui ia para o chão. Ia para o chão mesmo, isso aqui é uma maravilha, sabe? Foi feito um teatro, um grande teatro. Uma parte revitalizada. Uma parte já está. Mas mantendo a estrutura, né? E no coração da cidade, né? Que é no pulmão da cidade, que é a represa. É a Swift, onde passa o trilho. Passa o trilho atrás do trem, ali passa aqui atrás. Que né? tem tudo a ver com o progresso, né? De uma cidade. Era a via de progresso. Era o cavalo, era o trem, quando se tem muitas águas a embarcação, mas aqui no caso, São José do Rio Preto, isso aqui foi um marco, né? Foi um marco mesmo, um marco de divisas, né? Porque aqui a transformação da cidade através da Swift foi demais. O progresso, né? O progresso foi a maior indústria na época, né? De toda a região. Então a gente tem que falar, e preservar esse prédio é uma maravilha, né? Aqui, para você ter uma ideia, toda a produção era escoada, e além dos materiais que chegavam para São José do Rio Preto. Por isso o trem, porque ia para o trem fazia uma parada aqui. Gozado, né? A cidade teve duas coisas importantes, né? Essa parte aqui da Swift e um pecuarista que foi considerado o rei do gado no Brasil, que é o Sonato Vettorazzo. Família Vettorazzo até hoje presente. O seu Fortunato, Ernesto Vettorazzo, olha só a importância, ele tinha tanto gado, ele vendia tanto gado, era o maior do Brasil, ele vendia para o exército brasileiro. E o trem fazia uma parada na terra dele, ali em Gonzaga de Campos, para embarcar bois. Olha só a importância da coisa. Em Gonzaga, parava lá. Distrito Industrial. Isso, o trem tinha que parar lá. Então o trem chegava na cidade, parava primeiramente na Swift e lá na Gonzaga de Campos. Quer dizer, uma coisa que dois fatos que a gente não pode deixar de dizer, né? Nós tivemos também, na época, olha só, um grande empreendimento em Rio Preto, tem que falar um dos maiores, que foi o Praça Shopping. Foi um grande empreendimento. Mas quando foram fazer, já chegaram os tratores para derrubar, nós fomos lá em historiadores, liderados pelo professor, o grande mecenas Agostinho Brandi, e fomos lá na família Curti e falamos, gente, como acontece? Eu levei filmes, tudo.
vamos manter a fachada, vamos deixar o Cine Essa Rio história, Preto como essa era. história é bacana. E até ficou muito tempo, durante muito tempo, ficou uma máquina do Cine Rio Preto ali em exposição. Tá lá. Não, até hoje, né? Tá lá, Ela continua em exposição logo na entrada isso, do tá lá. do Agora, Praça. o gozado, né? Eles gostaram tanto da ideia que copiaram a frente lá atrás. Na rua General Lucério. Então, quer dizer, ficou uma coisa tão bacana que a gente ficou emocionado, né, de falar, pô, podia ter deixado muitos outros prédios na cidade, né? Rio Preto tem uma história linda, né? Acho que muitas cidades têm histórias bonitas, mas São José do Rio Preto a história é maravilhosa, né, Fernando? Através das lentes do cinema. Do cinema. Isso que é o mais importante. Tá vendo? Pra você ver, essa riqueza da Cometa Filmes, as pessoas não sabem. Mas você vai em Sorocaba, Campinas, Ribeirão, não tem filmes. Tem alguns filmes em Super 8, outro filme em 16 milímetros, muito pouco. Mas em 35 milímetros. Cinema mesmo. E as fitas estão na Cinemateca Brasileira. Eu fui na Cinemateca, tem a imagem para mostrar vocês, que é entrando, achamos as latas da Cometa Filmes, tudo lá. Então, maravilha. E hoje você está no arquivo. Eu fui alçado já na outra gestão, né, do Edinho Araújo, no final, para ser o diretor do Arquivo Público Municipal. Do Edinho, não, desculpa, na primeira gestão do Valdomiro Lopes, no primeiro ano de governo. Eu fiquei 1 ano e 6 meses e saí. Meu propósito era uma coisa assim, uma maravilha também, que Rio Preto vai ser a primeira cidade do interior do Brasil a ter, que é todos os jornais da cidade digitalizados. Você tem arquivos de... Não, nós temos desde os jornais do Império, Nossa. até o primeiro jornal da cidade, o Porvir, que é de 1904, até chegar nos dias de hoje. Nós já estamos na década de 80. Deu uma parada no final do governo Valdomiro. A digitalização, você diz? A digitalização. Está na década de 80. De 80, mas já avançamos quase um século. Muito. E isso vai para o site da prefeitura. Você vai poder entrar lá e ver o jornal inteiro. Você abre em alta resolução. Quer dizer, isso aí no Rio Preto vai andar na frente também. Então, jornalisticamente falando, Rio Preto está na frente de muitas cidades. O Fernando Rio Preto tem um grande arquivo de fotos, né? Grande arquivo. Grande arquivo graças a algumas pessoas que fizeram uma ação no começo da década de 70, que é o professor Agostinho Brandi, professor Nilce Lodi, professor Romildo Santana, o Daúde Jorge Simão, que dá o nome à biblioteca, e criaram o CODEFA, né? Criaram o CODEFA, que é o Conselho, né, Municipal de Desenvolvimento, Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, que existe em todas as cidades aí, mas eles absorveram esses arquivos. As famílias começaram então a doar fotos e coisas. Se não fosse isso, vasto, um arquivo maravilhoso de fotos. Você falou da Dinorá, né? Dinorá é vale, uma importância... E a Dinorá teve a coisa de fazer a hemeroteca municipal. No governo do professor Manuel Antunes, e ela moveu o professor a dizer, olha, vamos fazer uma hemeroteca, vamos juntar os jornais da cidade antes que perca. Que tinha alguns que ficavam lá na Casa de Cultura, mas aí começaram a chegar, o professor chegou a comprar acervo de jornais, como o Correio da Araquarense, alguns outros doaram, né? E hoje tem todos os acervos de jornais. Você já imaginou que a gente tem de coisa perdida ainda, filho? Tem, mas com esse acervo, nós estamos aí na década de 80, na digitalização. A hora que acabar e se isso for para o site da prefeitura, nós vamos ser a cidade mais rica do Brasil em matéria de história. Nós vamos ter o acervo de filmes que está lá na Cinemateca, que nós temos uma remessa aqui, que eu sempre passo nos meus programas, que as pessoas conhecem muito, e os jornais digitalizados. Uma cidade rica de história, em cultura. A Dinorá escrevia. Era um marco. Foi um marco por causa disso, ela desafiava. Até tem um filme ela contando, ela chega a engasgar, que chegaram numa noite e ligaram para ela e falaram, a senhora vai ser pega. Ela chamou um táxi às 3 horas da manhã, chamou às 3 horas da manhã, pegou uma caixa com quase 3 mil crônicas, desceu até na represa e foi jogando. Jogou todas as crônicas dela com medo. Depois aquela pessoa que falou assim, eles são tão babacas que eles não iam ler. Não iam ler aquilo. Sabe que tal? É pelo conjunto da obra, mas ela jogou fora. Então pra você ver como é que é a coisa. Olha o que foi dentro. Crônicas dela que ela não tinha publicado. E você já parou para pensar na importância que você tem impressão? Eu sou um veículo, né? Eu acho assim, sabe? Eu sou um veículo que tem que seguir. A minha mãe era uma pessoa intelectual, eu tive esse privilégio de ter uma mãe intelectual, e a minha mãe me falou com 12, 13 anos. Eu perguntei, mãe, o que é a vida? Perguntei para ela um dia. Ela disse, meu filho, a vida é um eterno buscar.
Buscar conhecimento, buscar paz, buscar alegria, buscar. Então essa palavra buscar ficou comigo. Felicidade e buscar. Então, para você ter uma ideia, eu já 16, 17 anos, meus amigos de infância já ficaram para trás, eu só andava com os mais velhos. Eu já andava com as pessoas, sempre os mais velhos, os boêmios. Aprendi com os boêmios, aprendi com os jornalistas, os anarquistas, essas pessoas me fascinam, até hoje, sabe? Então eu acho esse buscar que foi o bacana da coisa, sabe? E você, quando começa a buscar, você começa a querer cada vez mais querer saber a veracidade das coisas, que não é bem assim como se conta nos livros nem na televisão, né? A gente sabe disso, né? Não é bem assim. Sim. Quando você fala que Dom Pedro I era isso, não é nada. Tem alguns que dizem que a televisão é uma grande mentira. Então você vai atrás de quem? Dos intelectuais, essas pessoas que estudaram, que foram afinco. Então essa é a minha posição. Então você fala de mim hoje, eu sou uma pessoa assim que eu busco estar perto dessas pessoas, busco me relacionar 24 horas com elas e para poder passar essa realidade mesmo que não estão aí nos jornais, né? Tem uma pessoa também da tua família que tem o pessoal tem um carisma. Seu pai. Meu pai, o Muca, né? Que figura o Muca, né? Foi uma figura, pessoa muito querida, né? Muito querido, Fernando. Eu, por anos até, e vou ser sincero, eu bati um pouco de frente com ele, porque eu não entendia, mas depois que a gente vai buscando, que nem disse, ele foi buscar a felicidade dele, e foi buscar do jeito dele. Então a coisa dele era o futebol, era aquela coisa de fotografar, porque começou essa paixão minha por causa dele. Isso. Ele era fotógrafo da Gazeta Esportiva, ele era fotógrafo oficial da Correia Araraquarense, né? Começou por aí, filmava o Super 8, deixou as câmeras para mim, começou meu museu com isso. Então meu pai me ensinou muito isso. Era uma pessoa muito querida pelos amigos, por tudo. Muito querida, muito. Né? Mas assim, eu como essa pessoa que eu tenho também, a gente batia um pouco de frente, mas eu amava meu pai, claro, pai, sem né? dúvida. Pai, não, sem dúvida. Mas eu segui essa coisa dele, esse bichinho que me picou dessa coisa da fotografia, foi por causa dele. Eu preciso contar esse fato, porque é um fato assim lamentável, mas eu preciso contar. Um dos relacionamentos dele, ele separou da mulher, Eu me lembro a dor que ele sentiu, porque eu vou falar para vocês que estão em casa, isso não tem. Se você pegar uma faca, vai sarar, não vai? Vai doer, vai Às vezes você vai tomar um tiro, vai poder, sabe, vai tal. Ou às vezes até melhor morrer num caso desse, do que ficar paraplégico e tal. Mas essa pessoa pegou desse tamanho, 3 sacos, com mais de 20 mil negativos, jogou dentro do caminhão do lixo. Ele chorou por anos. Jogou os negativos que ele fez da história inteira. Jogou a alma dele. Jogou. Jogou dentro do caminhão do lixo. Isso não tem aqui, isso é a crueldade. Nossa, então, nisso tinha fotos da cidade aqui, da região. Meu pai fotografava tudo de cima de prédios e tudo. Futebol amador, tinha mais de 10 mil fotos. Tudo foi jogado no lixo. Eu fico pensando se eu tivesse esse arquivo hoje dele. Tirou a alma dele. Tirou a alma dele. Ele tirou o chão dele. Eu imagino fazer isso comigo. Engraçado, na época você podia até não entender tanto, mas hoje você deve sentir muito isso, né? Eu sinto assim, quando eu vou para abrir uma lata de um filme, eu não tenho como recuperar, eu choro. Eu falo, eu não vou poder ver isso. Quando eu fui pegar as latas do Jaime, com a Giovanna e Dona Dé, viu a minha expressão. Eu chorei, porque mais da metade estragou. Estragou e eu falei, gente, eu não quero nem saber o que é o conteúdo. Porque momento único. eu fiquei assim, sabe, mas também fiquei feliz com aquelas que a gente conseguiu salvar. Que nós já estamos com uma já assinada aí. Vai ser um presente para a cidade. Logo nós vamos dar um presente. Você não contou, mas uma hora você vai falar. Vai ter um presente para a cidade, aí a gente vai... Fernando, até no começo da entrevista, né, do documentário, eu falei que fiz uma referência ao Glauber Rocha e Fernando Marques. Não pela irreverência, mas pelo amor. É mais ou menos isso, né? É um amor, a paixão. A reverência dele eu posso dizer que eu tenho, mas o Glauber, o Glauber fazia ficção, sabe? Ele fazia... O Glauber foi um gigante. Um gigante, é um ídolo. É que toda cidade tem o seu. Né? A gente fala Glauber Rocha, mas não porque... Uma referência. Não, mas a referência, além de dar paixão pelo cinema, que ele inventou aquela frase, né? Uma câmera na mão e ideia na cabeça. E é isso que a gente faz. Você faz isso hoje também. Está assim, né? Mas a gente não fez muito disso? Muito. Uma câmera na mão. Apesar de que o mercado exija de uma outra forma, mas hoje ainda a gente faz isso. Sim, mas hoje se grava com celular.
Hoje se grava com qualquer coisa, mas antigamente era uma câmera na mão, que você não sabia o que estava fazendo, você não tinha referência. Então é difícil, então era uma ideia na cabeça que você ia filmar. Então essa coisa que você fala do Glauber, essa irreverência do Glauber que eu sou, essa boemia do Glauber eu tenho também, mas é quem sou eu comparado com o Glauber. Não, mas é que eu quis dizer que toda cidade tem o seu Glauber, né? Pela paixão, pela toda reverência. Toda cidade né? tem alguém que tem essa coisa de ter uma câmera na mão, ou uma caneta na mão, uma ideia na ou cabeça. uma ideia na cabeça. E um rascunho que, diga-se de passagem, que ninguém, por favor, não jogue fora, né? Porque, veja bem, nós temos pessoas aqui na cidade, tem gente que tem 10, outro tem 100, outro tem 1000 imóveis. Essas pessoas vão morrer, não vão levar isso, e daqui a pouco as pessoas não vão saber quem são mais. Cachorro não tem gaveta? Então eu digo assim que eu acho que eu vou passar para a história da cidade. Sim, vou ser lembrado depois, sim. é o que eu quero fazer. Por isso que eu estou montando um museu da imagem do som, para eu deixar isso para a cidade. Eu quero deixar, e todas as peças funcionando, para essas pessoas saberem como Vocês é que funciona. estão vendo a imagem do museu, olha que coisa linda. São peças, eu tenho mais de 500 peças do museu, com câmeras e projetores e tudo que vocês pensam. Máquinas fotográficas. Tudo. É muita coisa, mas mais é o acervo que eu tenho de docs, de fotos, isso aí. Só esse do Jaime que eu recebi agora. Eu recebi, por exemplo, o maior documentarista da região, o Santana, Aparecido Santana, morreu, a família foi lá e me doou as latas, mais de 300 latas de filme Super 8, 16mm. Se você está em casa aí, está assistindo a gente. É isso aí. É de família tradicional, ou mesmo não sabe por quê, mas chegaram algumas latas dessas na sua mão e você nem sabe o que fazer. É verdade. Tá aí, né, pra gente, leva pra gente no arquivo público, lá no museu. Porque às vezes, e até é gozado, é bom você falar, Kleber, às vezes eu vou dar uma palestra, eu levo na mão uma fita cassete, um rolinho de filme, uma fita de rolo, e eu pego com as crianças, tá vendo isso aqui? Sabe o que é isso? Não. Então, às vezes vocês vão achar isso aí na gaveta, vai achar que isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma história. Então, por favor, se vocês acharem isso aqui em casa, isso aqui é uma fita cassete que toca assim, eu coloco assim, olha, aí leva um gravador de rolo, nossa, entendeu? Até a fita de VHS, falando, né? até uma fita de VHS já tem que mostrar para as crianças, porque às vezes vai jogar fora a história e não está sabendo. Isso que é importante, você tem que chegar nas escolas, as crianças e mostrar por isso que eu quero fazer um museu com tudo funcionando. A pessoa, nossa, é assim que funcionava? Você rebobinava uma fita com um lápis, Ninguém sabe que punha a caneta, a Bic, famosa caneta Bic. A Bic ali, então é muita coisa. A gente tem que mostrar isso para as crianças. É no nosso auto-reverse. Para não jogar fora, para não jogar fora a história. Porque é capaz de jogar fora a história sem saber, joga fora. Tem gente que joga. Nossa, já peguei coisa em caçamba, já peguei fotos em caçamba, peguei tanto de fotos assim em caçamba. Não pode, gente. E o valor é imensurável, né, Fernando? O valor histórico não tem preço. Como é que você vai contar a história de um povo Não sem... Como é que você vai voltar 160 anos atrás? Até eu assisti um documentário do Stroh, né? O Claude Stroh, lá, o francês que veio ser o primeiro professor da USP em São Paulo, e ele chegou e, na hora que viu o mapa do Brasil, que tinha para cima aquela coisa assim, ele falou, vocês conhecem o Brasil? Não. Como não? Não, é 1920. Ele pegou no estado de São Paulo, a prefeitura, e conseguiu uma expedição e foi filmar, até no Xingu. Ao que ele voltou, ele falou, agora eu sou um homem rico. Ele filmou tudo aquilo, com uma maravilha. Ele foi ver que o Brasil era grande e o Brasil não conhecia o Brasil. O Brasil nunca foi o Brasil, como diz a música, né? Aí ele voltou 40 anos depois, acho que foi, ele voltou com um livro que ele fez, com as fotos, que ele levou o Farcas para fazer as fotos, né? Fotógrafo. Quando ele abre, tá lá, ele foi na mesma tribo dos índios, ó, que ele abre os livros e começa a mostrar os pais desses índios, eles começam a rolar no chão e chorar. Porque a imagem deles, dos antepassados, era só na cabeça. Sim. Pela primeira vez eles estavam vendo a imagem dos filhos. Olha a importância. Pessoas para quem eles dedicam o seu tempo. Eles choravam em frente à foto, que eles estavam vendo seus antepassados pela primeira vez. Porque a reverência é muito grande com os antepassados, né? Eles só lembravam na cabeça como era. Ali tem a foto. Ele fez um livro, olha a importância. E aí, só para finalizar depois, ele foi ver a mãe lá, ele foi ver a mãe em Paris. Aí ele voltou para o Brasil e o Getúlio não deixou ele entrar, não deu visto para ele voltar. Um cara que fez uma importância dessa no Brasil e o Getúlio não deu visto para ele voltar. Quer dizer, coisas de política, né? É muito bom. Se a gente for ficar conversando, nós vamos ficar conversando o dia inteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Fernando Marques com vocês para se despedir. Obrigado pela colaboração. Eu que agradeço. Obrigado à Prefeitura Municipal por ter cedido, Fernando, à Câmara, por ter dado essa liberdade da gente bater um pouquinho, contar um pouquinho da história de Rio Preto
Virão outras pessoas, sentarão no mesmo banquinho para bater um papo com a gente. Acho importante, viu, Kleber? Você vai fazendo. Você já se propôs a nos ajudar com pessoas, com indicações, isso é muito importante. E a gente vai começar a montar um acervo nós aqui, Fernando. Vou deixar você à vontade. Eu vou pegar o meu banquinho e sair de fininho. Legal. Agora é com você, Fernando. É um prazer, né? Prazer. Kleber é um amigo de longa data e essa luta da gente fazer história através das lentes é uma maravilha, né? Uma maravilha porque você começa a conhecer as pessoas e começa a entrar neles, você começa a ver que cada um vive 24 horas isso. É uma loucura. Você dorme pensando em imagem, acorda pensando em corte. A vida é... Acho que para mim, que nem se for perguntar para mim qual é a frase mesmo, a minha vida é em preto e branco. Eu sou do tempo do preto e branco. É isso aí. É um prazer.